Bom, pessoal, boa noite aí a todos. Nosso convidado de hoje aqui no bate-papo é o Braulio Lara. Ele é vereador em Belo Horizonte, empreendedor do ramo imobiliário, professor. E nós vamos bater um papo aqui, como eu falei antes, Braulio, como se a gente estivesse num boteco conversando. A ideia é a gente falar sério, mas de uma forma descontraída, tá? Beleza? Começo te perguntando como é que você consegue encontrar tempo para ser todas essas coisas aí. Ó, primeiro, boa noite a todo mundo. Satisfação da gente estar aqui batendo esse papo. Eu recebi o convite pelo Eduardo, mas eu tinha conversado uma vez com o Marcos também. Eu acho que teve uma pessoa da juventude aí de Viçosa que entrou em contato com o Dudu, né, da juventude. Enfim, então acho que convergiu e hoje a gente está aqui batendo esse papo e é sempre muito bacana. Eu vou te responder, Fábio. Fazer esse tanto de coisa é porque a gente é acostumado a trabalhar, né? Eu venho dentro de uma linha empresarial, então, assim, a minha atuação profissional hoje é como corretor de imóveis. Eu tenho uma imobiliária em Belo Horizonte, mas já atuei no segmento de construção civil, de incorporação imobiliária, e foi justamente nesse momento de jornada da minha empresa, depois daquela época do boom imobiliário lá de 2008, e no andar da carruagem, num determinado momento, e foi lá em 2012, eu percebi que o mercado ia desmanchar com a Dilma Rousseff na presidência. Porque a inflação ela era administrada artificialmente, ou seja, você olhava para o índice de inflação, estava baixo. Mas você olhava para o custo no canteiro de obras, estava explodindo. E aí as incorporadoras todas remarcando o preço para tentar salvar a margem, mas chegou num ponto que os imóveis foram chegando no nível de valor, né? Que as pessoas já não conseguiam mais financiar. E eu percebi que isso ia dar errado, que daria realmente. Tinha um crash vindo pelo caminho, e eu tomei a decisão de parar de lançar e comecei a só focar em terminar as obras que eu estava envolvido. E graças a Deus, em 2014 eu tirei minha última baixa Habits e foi a conta do chá, porque em 2014 teve a eleição da Dilma Rousseff, né, reeleição, e com menos de um mês depois que tinha passado a eleição, o castelinho de areia de mentirada do PT ruiu. A gente viu a inflação explodir e o Brasil entrou naquela época na maior recessão, né? Foi 2015, Foi. 16, 17, 18, travado, assim. Só em 2018 que quando começou a campanha do Bolsonaro e já tinha passado pelo impeachment, né? Até porque as reformas que o Temer foi propondo, enfim, a gente viu o mercado vir se destravando em 2018. Então, nessa época foi quando todo mundo foi às ruas, né? Nós tivemos aí aquelas manifestações de 2013, mas depois que a Dilma foi reeleita, foram todos os fora Dilma 2015 e neles todos aqui em Belo Horizonte eu estava. Então, num desses fora Dilma, o meu padrinho, meu tio, me desafiou e falou: olha, vocês são mais novos, vocês tinham que ser candidatos e participar da política. Então, eu tomei a decisão de ser candidato em 15 e assim foi o que aconteceu. Eu me preparei para ser candidato em 16, fui candidato a primeira vez, não pelo Novo, mas não tinha experiência nenhuma, não sabia como é que funcionava de fato esse processo todo da política. Mas o ponto é que eu tive uma votação que foi muito boa. Eu tive 2.216 votos na época. E apesar de que todo candidato, quando termina a eleição e não é eleito, dá aquela ducha de água fria. É um sentimento que eu falo que todo mundo que já foi candidato, eu não sei se alguém aqui na reunião já passou por isso, mas quando eu pensei no número de pessoas que tinham confiado o voto em mim, eu falei, poxa, eu não posso parar. Então, diferente do que a maioria faz, que é de se recolher à sua vida privada particular, eu acabei, fui continuando trabalhando voluntariamente e fui para representação comunitária no meu bairro. Então, eu virei presidente de associação de moradores com uma continuação de um trabalho voluntário que eu já estava fazendo há um ano. Bem, então isso criou o primeiro pilar para chegar nesse mandato, que foi o pilar comunitário. Eu fui presidente de associação de bairros, só que o meu bairro tem 42 mil habitantes. Então, assim,
é um local muito adensado em Belo Horizonte, um É. bairro de classe média, e isso começou a gerar uma exposição do Braulio, né? O segundo pilar foi o próprio mercado imobiliário, né? Dentro da linha empresarial, todo mundo me conhecia e a gente teve aqui em Belo Horizonte, em 2019, a aprovação do plano diretor que está vigente até hoje. E esse plano diretor foi muito bom para todas as cidades vizinhas de Belo Horizonte, porque todo mundo ficou muito satisfeito porque os empreendimentos saíram de BH. Todo mundo foi edificar em outros lugares, em alguns casos até em outros estados. Belo Horizonte ficou muito restritiva, muito cara, e essa dor do mercado imobiliário, o pessoal percebeu quão é importante ter gente qualificada para conduzir discussões no parlamento, porque a aprovação do plano diretor em Belo Horizonte foi goela abaixo. E o terceiro pilar que me trouxe até essa trajetória foi que eu estou completando agora 15 anos de docência já. Eu continuo atuando como professor. Nessa trajetória eu já formei mais de 1.000 engenheiros. Atualmente eu estou trabalhando com os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, mas a minha formação é em ciência da computação e hoje eu dou aula de análise de dados e Big Data no Centro Universitário de Belo Horizonte. Então, essas três pontes de essas três conexões, esses três pilares, foi o que me trouxe ao mandato na eleição de 2020, foi aquela eleição da pandemia. Então, eu fui o terceiro vereador eleito do Partido Novo. Em Belo Horizonte, nós somos três. E começa todo o trabalho. O que foi mais marcante nesse primeiro mandato é que todos os problemas casca-grossa de Belo Horizonte, eu pus o dedo. E nada que era, tipo assim, pauta minha de eleição, nem promessa de campanha, nada disso. Mas morador de rua é um problemaço em Belo Horizonte. Transporte público em Belo Horizonte é uma encrenca. Nós temos um problema muito sério com os nossos pontos turísticos, e aí um deles, que é a Lagoa da Pampulha, é palco de esquemas milionários de corrupção, de escoamento de dinheiro pelo ralo mesmo. E eu fui o relator da CPI da Lagoa da Pampulha. Então, assim, vários desses problemas que eu acabei me envolvendo acabaram gerando uma expressão bastante significativa dentro do nosso métier municipal, né? As pessoas passaram a conhecer o vereador Braulio Lara e nisso, então, chegamos para a reeleição em 2024. Fui reeleito, né? Foi praticamente uma votação dobrada. Eu saí de 5.776 votos e cheguei praticamente em 10 mil votos. E no dia que acabou a eleição, da reeleição, eu sabia que 2026 a gente seria intimado a sair candidato. Então, eu estou pré-candidato a deputado federal, né? Eu brinco que o Laguna já me intimou, foi logo no ano passado, no início do ano. E isso porque, querendo ou não, a gente precisa de realmente chegar lá, né? Então, é só um resumo rápido, né? Para a gente discutir sobre o que está acontecendo agora, né? Uhum. Nós estamos todos numa jornada agora de eleição 2026. Até porque, entre algumas situações, alguns erros que eu acredito que o Novo cometeu ao longo da trajetória, um deles foi justamente que a regra que a gente tinha estatutária, que era de cada mandatário do Novo tem que cumprir um mandato inteiro, 2022, nenhum dos nossos vereadores que já estavam eleitos no país foram para candidaturas, e a gente viu os nossos deputados federais e estaduais nenhum ser reeleito, né? Então, assim, em termos de projeto político, isso é uma encrenca, porque você precisa de ir abrindo espaços, outros chegando, mas é praticamente um trabalho tipo aquele jogo do War, né? Você vai aumentando os seus exércitos à medida que você vai avançando. Então, na política é ir elegendo gente, formando novas lideranças e empurrando esse time para frente. É. Então, eu já sabia que isso era importante, então eu meio que já esperava o convite. A única diferença é que eu achei que seria mais adequado vir como deputado estadual no primeiro momento, mas isso aí o Laguna me pediu para vir de federal, até porque Fernando e Marcela virão de estadual. Então eu meio que fiz esse chaveamento já no ano passado.
E quando eu falo de fazer esse chaveamento, aí é a parte mais interessante, né? Como que um É isso, político é, de é atuação... isso que eu queria perguntar para você agora. Você já começou a responder. Por que você está indo direto para o federal? Você pulou um degrauzinho da escada aí. E eu aproveito para te perguntar por que o Partido Novo? Então, o primeiro ponto é que essa, esse arranjo político, né? Nós precisamos de ter representantes. Minas Gerais não tem como não ter deputados federais, né? E eu estou falando aqui de deputados federais do Partido Novo. Afinal de contas, se você não tem essa sustentação, você acaba tendo dificuldade, inclusive, na implantação das próprias políticas locais, né? Ano passado, já sabendo dessa candidatura, os meus meninos me pediram para viajar. Pai, estamos de férias, vamos para a praia, né? Falei, de jeito nenhum, nós vamos viajar no estado, porque vamos conhecer o que tem de bom em Minas Gerais, mas ao mesmo tempo eu fui unindo o útil ao agradável. E nessa história, então, a gente foi conhecer o Vale do Peroaçu, que é lá depois de Januária, na região norte, e eu fui viajando e parando em todas as cidades onde a gente tem algum representante do Novo, e fazendo reuniões e conversando com o pessoal. E o que eu percebi nesses 2.500 quilômetros rodados? É que todo lugar tem um problema do político local de ter uma sustentação de um deputado estadual ou de um deputado federal. E eu comecei a perceber que a gente tem um problema hoje, né? Que é justamente de como que você faz uma expansão se você não tiver, de fato, um time que vai dando sustentação para isso. Então, eu vejo isso como um ponto muito importante. E aí, a gente está vivendo agora exatamente esse momento, que é de criar esses arranjos, de entender qual que é a potencialidade que o Partido Novo tem dentro do interior, porque ninguém vai ser eleito só com a votação de um lugar. Belo Horizonte sozinho não dá conta. É uma boa arrancada, mas aí é a hora que a gente precisa de ter sustentação de todas as cidades onde a gente tem o time já formado, né? Então, a Viçosa, por exemplo, não tem nenhum vereador do Partido Novo, certo? Não. Mas um dia tem que ter. E para chegar Esperamos, nesse ponto, esperamos eleger uns três aí na próxima. então, só que o ponto mais importante é que nada disso sai de uma hora para outra, né? Candidatura não é de uma hora para outra que ela se consolida. Então, voltando um pouquinho É à uma fita, maratona, né, Braulio? pois é, É, pelo que você, o- você contando a sua história aí, aliás, parabéns, né, pela resiliência de não ter desistido, entrado lá na associação e tal, e tocado o barco. Então não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? é maratona. E exige a paciência, porque uma coisa que foi comum aos 3 mandatos aqui de BH, o meu, da Fernanda e da Marcela, é que ninguém foi eleito na primeira eleição. Todo mundo foi na segunda. E entre uma eleição e outra são 4 anos. É tempo demais. O meu filho mais novo, o Cassiano, ele tinha simplesmente acabado de nascer quando eu fui candidato a primeira vez, né? Já está virando um marmanjinho, já vai fazer 10 anos. Então, na hora que você olha, Depois de eleito passa rápido, né? então, mas aí que tá. Mas durante 4 anos eu trabalhei não eleito, mas com o foco de não deixar a coisa voltar para partir de novo da estaca zero. Porque essa é a maior dificuldade da política. As pessoas, elas podem ter o currículo que for. Você pode ser uma pessoa muito influente dentro do seu segmento empresarial, mas a avaliação política, ela é diferente da avaliação técnica, lógica e que a gente às vezes espera ter dos outros. E não é assim. As pessoas vão te eleger se elas perceberem que você vai entrar lá para resolver um problema que é delas. Só que o problema delas é que às vezes nem elas mesmas sabem, ou pior, elas não estão engajadas e atentas ao próprio problema. Então, você construir isso para construir uma representação exige muito trabalho, é exposição, é conexão, é reunião. Então, tudo isso é muito importante de se criar. Então, Fábio, eu estou fazendo uma fala aqui, praticamente com uma célula que está se organizando para vivenciar o 2028, porque o 2028 está passando por 2026, né?
Então, por exemplo, como que nós vamos tocar uma eleição de 2026? O Braulio nunca veio aqui em Viçosa, eu nunca tinha visto ele na minha vida, agora ele entrou aqui na internet, a gente vê ele lá. As conexões, elas vão se estabelecendo no meio do caminho, mas um vai ajudando o outro e aí sim a gente vai abrindo esses espaços, né? Porque os primeiros desafios são locais, mas eu vi, por exemplo, nessas andanças, vereadores que falam, Braulio, o único deputado que apareceu aqui é o fulano de tal do Partido X, que não é do Partido Novo. E aí, como é que eu faço? Eu falei, pois é, você liga para o Laguna lá e conversa com ele. Mas o fato é um ajudando o outro. Então, essa percepção de conexão, de time, é fundamental na política. Nada na política dá para ser construído sozinho. E nada é feito de última hora. Você precisa de criar essa maratona, mas eu ia dizer um approach até a hora de aterrissar lá na hora da eleição. Então, um ponto muito importante que eu estou vendo e que está acontecendo, e isso é muito, muito bom, é o Partido Novo nos municípios ir se organizando para vivenciar 2028. Mas só que o seguinte, vou contar uma história agora que foi uma das questões mais importantes para mim na época, quando eu nem eleito estava, mas eu enxerguei o meu tamanho. Quando eu fui a primeira vez ser candidato, eu tinha aquele momento que eu comentei com vocês lá, do Fora Dilma, que eu fui convidado e tudo. Aquele momento, o meu cenário eu era um empresário que trabalhava 24 horas focado na empresa, 24 horas é força de expressão, logicamente, mas assim, foco total. E aí, quando eu fui diminuindo os negócios, entre aspas, começou a sobrar um tempinho na minha vida particular. As pessoas da associação do bairro sempre me convidavam como empresário para ajudar num patrocínio, essas coisas comunitárias, ajudar na festa do bairro. E eu sempre ajudei, mas sempre me esquivei de participar, né? Não tenho tempo, não dá para fazer, tem um monte de compromisso, que é o normal. Todo mundo tem seus afazeres e isso é super normal. Só que no dia que eu tomei a decisão de ser candidato, eu bati na porta dessa mesma turma e falei, olha, vocês sempre me convidaram para participar. Eu pretendo ser candidato em 2016, ou seja, um ano depois. Então, eu estou vindo participar para valer como voluntário, mas já estou avisando antes para ninguém falar que eu estou aqui só por causa de política, né? E aí, se alguém tivesse que dar o grito, falava naquela hora, ou cale-se para sempre, né? Mas foi bom porque, tipo assim, tratei o assunto com toda transparência e isso já criou uma sintonia, né? Para ninguém chegar e falar, olha, o cara está aqui e está querendo se aproveitar. Então, eu procurei mostrar serviço antes de cobrar um apoio. Fui candidato em 2016. Aí, quando esse momento passou, a presidente, que era uma senhora, ela chegou para mim e falou, brother, agora que você já perdeu na eleição, né? Vocês são mais novos, por que vocês não assumem, por que você não lidera a próxima diretoria? E então foi quando eu aceitei, fizemos uma chapa de pessoas que tinham conexão comunitária, e assim começou a minha trajetória de 4 anos de presidente da associação. Mas qual que é o ponto mais importante dessa jornada? Poxa, fui candidato, tive voto. Daqui a pouco vai vir um monte de gente bater nas minhas costas e falar assim, me apoia que eu te apoio. Ou seja, ia chegar a eleição de 2018 e ia chover gente atrás de mim, atrás de um apoio, sem de fato primeiro mostrar que veio. E aí eu bolei um projeto que é super bacana e que continua até hoje, que chamava Fórum, no caso o nome do bairro é Buritis, então era Fórum Buritis na Política. Qual que era a ideia do fórum? O fórum abriria um debate temático por mês em todos os meses do ano da eleição. Então, eu estou falando de 2018. Então, teve debate depois das feiras, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, na boca da eleição. Cada um tinha uma pauta, tipo saúde, educação, infraestrutura e assim sucessivamente. Só que qual que era a grande sacada? Para a pessoa participar, ela tinha que se inscrever um ano antes. Um ano antes, o paraquedista não aparece, ele ainda não sabe que vai ser candidato. Então, um ano antes, o cara tinha que se inscrever. Ou seja, em outubro de 2017, as pessoas tinham que ir lá e se inscrever.
Logicamente que quem está desatento, que não participa, que não lê o jornal, que não entra no site, comeu mosca. Então, nisso eu já isolei um bocado de paraquedista que eu sabia que iria aparecer. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fui candidato, eles organizaram uma reunião de última hora lá, tinham 16 candidatos a vereador. Imagina, 16 pessoas no mesmo local sendo candidatos, pulveriza voto, ninguém é eleito. Né? E é o fato, é o que sempre acontece. E aí esse projeto funcionou. Detalhe, quem que se inscreveu? De um bairro desse tamanho, só apareceram 3 inscrições. Um era a bola nossa mesmo, que era um diretor da associação que acompanhou todo o processo e que iria sair candidato a deputado estadual. Um outro era um senhor que depois, no meio do caminho, ele desistiu porque ele foi chamado para trabalhar numa mina lá em Carajás. E o doutor Bernardo Ramos do Novo, que me mandou uma mensagem na internet e falou: Braulio, eu acompanho a página suas aí, eu não moro no bairro, posso me inscrever? Eu falei: pode. E ele ia ser candidato a deputado federal. Então, essa turma foi participando desses fóruns de debate mensais. E eu era o moderador, presidente da associação e tal, e nisso transmitindo para o bairro, fazendo o impulsionamento, trabalhando a mídia e a comunicação local. Detalhe, quando chegou na eleição, quem eram as pessoas que naturalmente eu iria apoiar? Quem apostou no projeto que eu inventei, né? Então eu apoiei o doutor Bernardo Ramos do Novo para deputado federal e o Paulo Gomide para deputado estadual, que era do partido que chamava PRP. O único lugar de Minas Gerais que tinha alguém pedindo voto para os dois era aqui. Então, quando acabou a eleição, eu enxerguei o seguinte: eu fui pegando urna por urna dentro do relatório do TRE e fui comparando. Tipo assim, urna XYZ qualquer. Tinha 4 votos para o Bernardo e 2 votos para o Paulo. Então, peraí, o único lugar que foi pedido voto concomitantemente foi lá. Então, eu pegava o menor valor entre os dois e ia somando. E fui fazendo essas comparações, exceto na zona eleitoral do bairro, que aí eu peguei a votação na íntegra de todos os dois. Número total de votos que eu consegui, entre aspas, influenciar para eles, foram 3.000 votos. Então, eu trabalhei pedindo voto para outras pessoas, mas eu enxerguei o meu tamanho. Porque o meu raciocínio foi: poxa, se pedindo voto para outro, eu consegui 3.000, e se eu tivesse pedindo voto por mim? No mínimo 3.000, eu acho que eu posso garantir, né? Uhum. Então, eu entrei no planejamento de 2020 com esse número na mão. Eu sabia que, na pior das hipóteses, eu ia atingir 3.000, e 3.000 era o valor da cláusula de barreira. Então, em termos de planejamento, na época, eu planejei atingir 5.000 votos, porque eu enxergava que o bairro podia soltar na ordem de 3.000 votos, o meu núcleo de mercado imobiliário mais 1.000, o meu núcleo acadêmico mais 1.000, então, um pelo outro, 5.000 votos. E aí, eu consegui chegar em 5.776. Por que eu estou contando essa história? O Edgar levantou a mão aqui, eu já vou te passar a palavra, Edgar. É porque justamente no movimento que eu fiz, pedindo voto para um outro, foi que eu enxerguei o potencial do trabalho que eu estava fazendo. Então, essa questão, ela vai ser muito interessante para os lugares onde ainda não tem políticos do Novo, mas que ainda nunca entrou na eleição. Fazer uma boa votação para quem quer que seja em termos de grupo político, sim, começa a dimensionar o potencial do grupo de fazer essa influenciação, gerar essa influência eleitoral para dimensionar a atuação em 2028. Fala, Edgar. Seu microfone está fechado. Está fechado, Edgar. Abre aí, fica à vontade. Bem-vindo de Agora novo. Sim. Obrigado. Braulio, prazer falar contigo. Sempre te passando mensagem aí no Instagram, te incomodando. De jeito nenhum incomodando. É muito bom estar sempre conectado com vocês, com todo mundo, né? Obrigado. Deixa eu te falar, essa eleição que você está falando aí do Bernardo Ramos foi 2020, né? É isso? Foi 2018. O Bernardo foi o primeiro suplente. Ele foi bem votado, porque nós apoiamos ele aqui, um grupo de amigos e tudo, em 2022. Ele teve, acho que, 120 votos aqui, mas sem comprar votos e tudo. Gostamos de ter apoiado ele aqui. Obrigado. Então foi 2020. Aí, olha só como é que o mundo é complicado, né?
Em 2018, foi a eleição que o Zema chegou, ok? Foi eleito Thiago Mitrô, Lucas Gonzalez, o Bernardo foi o primeiro suplente. Durante a apuração, o Novo quase mordeu a terceira vaga. Quase. Então, ele chegou a estar eleito por um tempo, mas na hora que a legenda foi calculada, o Novo fechou em 2 vagas apenas, então ele ficou como primeiro suplente. Na época, ele teve 35 mil votos. Então, desses 35 mil votos, 3 mil, eu brinco com ele e falo, 3 mil tá na minha conta, hein, Bernardo? Mas, tirando esse ponto, aí vem o trabalho de 2022 e foi o trabalho que eu vejo que foi ao contrário, né? A gente teve o efeito Nicolas, que teve 1.500.000 votos, praticamente, e se esvaziou o Novo. O Lucas Gonzalez, que foi o número 1 do Partido Novo, deputado com mandato, faltou 300 votos para ele bater a cláusula de barreira. O Lucas Gonzalez não atingiu os 20%, que era o mínimo para participar da rodada da sobra. Então, assim, imagina se o Lucas Gonzalez tivesse feito, sei lá, mais uma cidade em termos de campanha política. Às vezes tivesse fechado a conta. Então, essa eleição federal, ela é uma eleição que ela vai definir muito essas parcerias de apoio para que todo mundo em cada município chegue com força em 2028. Né? Então, eu contei essa história toda para dizer o seguinte, às vezes, essa medição do engajamento, ela pode acontecer por um nome de um terceiro, que é o que o Edgar falou, foi 120. Em Viçosa, 120 votos elege um vereador? Eu acredito que não. Né? Mas só que aí que está o detalhe. Na hora que vocês estiverem estruturando o time, o grupo, para montar a chapa para chegar lá, tem que ter quantos de 120? Tem que ter quantos de 500? E tem que ter quantos de 1.000, talvez? Eu estou chutando aqui porque eu não olhei os números de Viçosa para fazer essa afirmativa, não. Mas isso tudo é estratégia. Então, política, ela depende muito da jornada que antecede o período eleitoral, né? O Marcos sabe muito bem, batalhou lá na chapa em Lagoa Santa também, né, Marcos? Ajudou um bocado de gente e já trabalhou também com a ex-deputada Laura Serrano, sabe bem o que eu estou falando. Então, assim, a gente precisa de entender que cada voto é muito importante em cada local desse nosso grande estado de Minas Gerais. É o maior número de municípios, praticamente, é o maior número de municípios do Brasil e é o segundo maior colégio eleitoral do país. Minas Gerais é um caso muito específico, né? E nem que eu quisesse viajar e conhecer todas as cidades, nem o Zema, em 8 anos, deu conta. Então, assim, onde que a gente tem que ir priorizando? Onde existem as parcerias, onde existem as conexões, para um vir ajudando o outro e a gente conseguir chegar lá. Às vezes é aquela beiradinha, aquele pouquinho de voto a mais resolve um problemão, né? Eu não sabia essa história do Lucas aí que faltou 300 votos. É de Que doer. coisa, né? Puxa vida. O Partido Novo conseguiu ter a vaga na sobra, mas ele não tinha um deputado com mais de 20%. Entendi. Alguém levantou a mão aí, gente? Eu não sei quem. O Álvaro. Pergunta aí, Álvaro. Braulio, é sempre um prazer escutar seus pronunciamentos na Câmara de Vereadores. Eu vi que você comprou uma briga em BH. Eu acho que precisava alguém para ter comprado, e a questão dos moradores de rua. Eu acho isso aqui, principalmente, fica com hipocrisia danada. Morador de rua em BH voltou a ser problema. Você não consegue tomar uma cerveja num bar sossegado, com gente pedindo e tudo mais. E você levantou essa questão de maneira séria e posicionada, né? Porque senão a gente vai ficar com aquela historinha lá, né, do casal que estava se separando e o juiz perguntou: o senhor quer ficar com quem? Perguntou para aquela criança: o senhor quer ficar com quem? Com o seu pai ou com a sua mãe? Ele falou: quero ficar com o senhor, que ganha 30 mil por mês. Quer dizer, o que acontece com essa coisa de morador de rua, que todo mundo quer ir para a beira da casa do sujeito, faz xixi, faz tudo mais ali, e aí? Ou seja, e é uma questão que tem que ser levantada. E eu achei que você comprou essa briga que alguém precisava comprar
são pautas difíceis, mas você encarou isso aí, ou assim, o cumprimento por isso. Mas a minha pergunta é o seguinte: o que você pensa como para pauta federal? Quais são os que você enxerga o seu mandato como deputado federal? Que eu penso que você será um dos eleitos. Então, olha só, essa pauta, né? Vamos falar assim, em termos de bandeira de campanha, né? Eu acho que a gente falar sempre em liberdade econômica é muito positivo. A gente falar em seriedade com a coisa pública, a gente falar em várias... esses pilares que a gente já vem trabalhando, que são valores do Partido Novo, tudo isso são bandeiras interessantes de fazer uma modulação da campanha. Agora, quando você entra para o dia a dia da pauta, né, ainda mais aqui em Belo Horizonte eu sou 1 em 41, então é 1,41 avos. Em Brasília é 1 dividido por 513. Eu não estou naquela esperança de chegar Vai ser lá, não, agora vamos 530 resolver agora, o problema. né? Vai ser 530 na próxima. Pode ser, ainda não está aprovado não, mas enfim. É. A gente sabe que... O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que você vai lá defender em Brasília, né? Então, hoje, eu estou bem focado em entender as demandas que já estão chegando para mim, do tipo, sou corretor de imóveis. O presidente do Cresce me parou e me falou o seguinte: tem esse assunto aqui em Brasília, assim, se você virar deputado, eu preciso que você leve isso adiante. Bora, né? Automaticamente virou uma pauta minha, né? Eu estou conversando com esse público. As questões do mercado imobiliário, por exemplo, tem algumas reformas na lei de incorporações, já estão me pautando. E tem outras coisas que são muito estruturais e que aí pega todo o nicho empresarial, que é essa implementação da reforma tributária. Esse ano é um ano ainda experimental, mas tem muita coisa quadrada no meio do caminho. Isso tudo vai gerar um monte de votação, um monte de reunião de comissão. Então a gente tem que estar ali para fazer o contraponto dessa esquerda maldita que só quer saber de tarifar cada vez mais o cidadão, de ficar aumentando o custo da máquina pública e automaticamente aumentando o imposto para pagar a conta. Então, algumas dessas bandeiras, eu enxergo que elas vão se consolidar praticamente junto da iniciação do mandato. Até porque, numa coletividade dessa, a pauta vai vir de cima para baixo. Mas os valores que me norteiam são esses. Eu acho que a gente precisa de diminuir carga tributária, a gente tem que tirar o Estado do peso do lombo do empresariado, a gente tem que ser mais eficiente para gerar oportunidade de trabalho com desenvolvimento econômico. Então, tudo que desonera, tudo que faz com que a gente consiga ter um país com capacidade de prosperar, é pauta que eu vou entrar junto, com certeza, para a gente impulsionar. Agora, essa é a parte da operação do parlamentar. Agora vamos para a segunda parte, né? Eu acho que os 2 primeiros anos do mandato tem que ser para a gente pegar e consolidar todas as bases para 2028 rodar em todos os municípios, que é o lado B da história. Que às vezes o pessoal esquece, mas a gente precisa de fazer isso para gerar sustentação partidária, senão a gente não vai conseguir. Alimentar a base, né? Obrigado, Bruno. Então, assim, Álvaro, bem na lata. Aqui eu estou dando uma resposta que não é uma resposta de um programa de TV. Não, às vezes eu sinto, Bruno. Nós estamos conversando aqui em lá para política. Lá para o Brasil, você perde ele e ele fica envolvido com as pautas lá e... Bacana. Eu acho que o Álvaro Álvaro... levantou a mão, Marcos. Acho que o Álvaro travou ali. Agora eu acho que é o Eduardo. Sua internet está travando, Álvaro. Aqui, quando o Álvaro falou, ainda bem que você comprou essa briga, o Braulio, pensei que era com o Pedro Rousseff. Cara, o Pedro Rousseff é uma coisa impressionante. Ele chega no plenário com o script dele decorado, se concentra ali para fazer o vídeo que o marketing dele encomendou e tchau e benção. Não é uma pessoa que tem tanto conteúdo, é um trem impressionante. Mas uma coisa eu posso família, né? Oi? É família. É de família. Mas vocês vão observar, a esquerda está cheia disso. De familiares que vão passando para um para outro.
Então o Eu acho cara que são todos assim. ele vive o mundo capitalista defendendo o socialismo, mas na verdade está todo mundo no bem bom, né? Eles não refletem de fato a população em grande maioria que está ali ralando todo dia para levar o sustento para casa. É uma casta. Ô, Braulio, olha, eu vou te falar, eu não tenho político de estimação, nem nada disso. Eu olho analiso a capacidade do cara, a inteligência, a articulação e etc. O que o cara já produziu. Eu, sinceramente, eu não vejo nenhum cara da esquerda que tenha algum conteúdo ou que fale verdade. É tudo, eles vivem numa fantasia mentirosa. É meio maluco. Eu queria que fosse diferente, que fosse um pouco mais pé no chão, mas os caras parecem que vivem em outro mundo. Essa pauta de morador de rua evidencia isso demais. Por quê? Eu até chamei no relatório que eu entreguei da CPI Pop Rua da indústria da miséria, entendeu? Porque existe um palanque político muito forte em cima disso. E os caras não querem desmontar o palanque deles mesmo. Então chega um cara da direita querendo colocar ordem na casa e fazer encaminhamento real para ter solução. Opa, esse cara está atrapalhando. Então, os adjetivos mínimos que eu recebo é higienista, aí vai escalando para fascista, para nazista, e não sei o quê. E eles vão contando essas mentiras, mas ilude demais o público deles. Mas aos poucos, com trabalho sério, você vai desconstruindo, mas é rabo. Uma vez eu vi, Marcos, Ficar paciente. só vou fazer um comentário pequenininho aqui, você já fala, tá? Eu vi uma vez um cara comentou o seguinte: o político pilantra, ele não quer acabar com os problemas. Se ele resolver o problema, o que ele vai prometer para se candidatar na próxima eleição se não tiver nenhum problema para ele resolver? É isso que esses caras ficam fazendo, eles ficam chovendo no molhado, não resolve, fica falando que vai resolver, igual o Lula lá, que falando que todo ano ele vai colher, não colhe porcaria nenhuma, e fica nessa lenga-lenga. É isso. Quer ver um projeto, por exemplo, que eu acho assim, sensacional, e eles estão melando de todo jeito aqui no estado de Minas Gerais, é o projeto da Escola Cívico-Militar. Na época, quando passava o CQC, e eu não esqueço disso, eles foram fazer uma matéria do CQC lá no Amazonas, uma escola que tinha implementado o cívico-militar lá. E foi a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, é isso. Tem que levar isso para o Brasil inteiro. Por quê? Eles pegaram uma escola que estava num ambiente extremamente deteriorado, com violência, com insegurança, botaram ordem, aí naturalmente, quando a escola passou a ser um lugar seguro, a educação floresceu. Os índices de performance acadêmico dos alunos foi lá para cima, a escola virou referência, os pais querendo levar para lá, e o círculo virtuoso começa. Ou seja, a propulsão acontece. Eu não acho que o pai é obrigado a botar filho em escola militar, não, mas quem quiser põe. Agora, eles querem cercear o seu direito de escolha, né? Então, ao invés de trabalhar do tipo, cada lugar resolve o que quiser, não. É sempre uma visão única que tem que ser colocada goela abaixo. Então, o socialista, ele sempre acha que o dele é melhor do que os outros e quer forçar todo mundo a aderir àquela metodologia, né? Àquela corrente. Enquanto, na verdade, o que a gente quer é o quê? Liberdade de escolha. Cada um com seus problemas, cada um vai achar o que é importante. Agora, eu falo como professor. Há muitos anos, eu já sonhei doar carga horária, doar aula. Então, eu acredito que vários professores estão aposentados ou pessoas que têm capacidade topariam, por exemplo, dar 2 horas aula por semana ou 4 horas aulas por semana para alguma instituição, em troca de nada, só para a gente retomar os valores educacionais. Conheço várias pessoas que topariam fazer isso. Só que na hora que você pensa que você vai de carro, você vai estacionar lá na favela, o cara vai riscar seu carro, vai estourar seu pneu, vai te ameaçar, vai te xingar, e você não vai ter um pingo de segurança, o que você faz? Meu amigo, deixa eu vou para casa mesmo, normal. Não vou inventar moda num trem desse. Então, os ambientes que estão deteriorados só vão piorando. E quando você tem ferramentas como, por exemplo, o caso da Escola Cívico-Militar, que cria uma repaginada nessa percepção de que lugar onde aluno que quer aprender é lugar seguro e lugar que tem que estar blindado de vagabundo, de gente que não tem compromisso com educação, com nada, os caras pegam e começam a querer melar. Então você vê, aí vai escalando, judiciário, Tribunal de Contas. Hoje quem está no Tribunal de Contas mineiro é petista e faz uma campanha descarada anti-Zema, anti-Matheus Simões. Os caras não querem que nada vá para frente.
Então, olha que inferno que é, né? A gente poderia ter boas implementações e ver esse tanto de gente jogando contra. Quem está jogando contra? A turma da esquerda. Complicada essa história, viu? Tá doido. Ô Marcos, vai lá. Tá na escuta aí? Então, assim, que é rapidinho, só para a questão de núcleo mesmo, o Braulio é um dos caras que mais entende, e aí a gente teve um almoço um dia e ele falou uma coisa, 2028, que é importante para os municípios, passa por 2026. O Braulio hoje é dentro do Novo, um dos caras que mais entende essa questão de base, e eu acho que foi a voz, né, Braulio, que conseguiu levar isso. Graças a Deus, muito do que o Braulio fala, o partido já introduziu, né, já colocou, internou isso, porque, assim, é isso, galera, a gente tem que apoiar o Braulio, mas porque em 28 a gente tem um dever de casa. O Braulio, de novo, é um dos que mais entendem isso, é um cara fera pra caramba. Braulio, se você quiser colocar na sua campanha, você acabar com tudo de cartório, inclusive para registro de imóveis, você vai brilhar também. Nossa, Nossa eu votaria em você eternamente. Gente, por que política é a arte da habilidade de você ir harmonizando as coisas? Olha a encrenca. Cartório faz parte do dia a dia da minha empresa, certo? Fui lá no cartório para resolver um problema. Aí conversa vai, conversa vem. Eu dei a cutucada, né? Falei, poxa, custo está muito alto. Aí o oficial pega e solta a seguinte questão. Pois é, todo mundo bate nos cartórios, mas ninguém fala do tamanho que é a taxa judiciária que a gente é obrigado a cobrar junto com os emolumentos, né? E essa última que aumentou foi para bancar Ministério Público e Defensoria Pública. Olha só, a visão do cara. Ele falou, poxa, eu tenho gasto, eu tenho funcionário, eu tenho isso, tenho aquilo, blá, 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 e cada um vai ter suas justificativas. Mas o fato é, o que mais dói hoje no cartório é apanhar sem transferir essa pancada para o próprio governo do Estado. E no ano passado, quando a lei que veio do Tribunal de Justiça foi para a Câmara dos Deputados Estaduais e ninguém falou nada, né? Para a Assembleia Legislativa. Foi aprovado. O Zema foi e sancionou, né? Aí, depois que já estava sancionado, aí virou o rebuliço, né? Porque foi a hora que todo mundo viu que, poxa, para você registrar um imóvel hoje, o preço está lá em cima. Então, você entraria lá em Brasília chutando o pau da barraca, ou você tem que ir desconstruindo algumas coisas pelas tangentes. Não dá para você pegar e entrar tipo de carrinho no meio do assunto. Porque vai trombar numa série de estruturas. Se você não tiver envergadura para brigar, cara, melhor você não entrar. Então eu te entendo, Marcos, mas te falo o seguinte, para resolver esse tipo de problema, ao meu ver, a gente vai ter que questionar muito os gastos da justiça. Por que custa tão caro e não entrega? Por que o judiciário do Brasil é um dos mais caros do mundo e não entrega? Eu vejo, assim, dentro da minha família, por exemplo, processos na justiça de resolver problema de herança para lá para cá, que tem 12 anos e não vai para frente, não tem decisão. Tem processos empresariais com 10 anos, não tem decisão. Em compensação, a gente vê esse descalabro do STF tomando decisões sem fundamento nenhum, agora tentando pegar e abafar o caso do Master. Enfim, o Brasil está totalmente desestruturado, porque um dos nossos princípios é a lei tem que valer para todos, e não vale para todos. Vale para quem for conveniente da situação, ou aquele que se deseja atacar, utilizado a própria lei para destruir os inimigos. É ridículo. Ô Braulio, talvez a explicação para esse gasto aí do judiciário seja os tais penduricalhos. Tem juiz aí que recebe 400 mil, 500 mil reais por mês. Então, mas existe o teto constitucional, por que não bateu no teto lá e passou a faca? Não passa. Pois é. Então tudo tem um jeitinho. Eu acho que é por aí o caminho, cortar essas coisas todas aí. Então, mas aí, por exemplo, vamos cortar? Vamos. Como, Quem vai né? dar ordem para cortar? Vai ser por lei, vai ser uma ação executiva, o presidente. Aí a gente encontra com o Congresso que está todo mundo de rabo preso lá. O cara não vai contra. Não vai contra. Ele começa a mexer aqui, eles destravam um processozinho dele lá. E aí vai jogando, na verdade, o quê? Quebra-mola no meio do caminho. Por isso que é tão difícil. E por mais que a gente sonhe essa transformação só vai acontecer quando a relevância parlamentar, em termos percentuais,
chegar num nível tal que consiga ou aprovar ou ser 100% oposição fazendo obstrução. Ó, eu já falei para muitos amigos que eu acho que a minha geração, os amigos da minha geração, não vão ver esse Brasil melhorado, não. Do jeito que a gente espera. Fábio, Talvez daqui uns 20 anos, 30, eu não a sei. gente Olha só como é que... se a gente estiver vivo até lá, eu acho que Eu sim. fiz uma conta pessoal de viver até os 100. Eu estou com 44 anos. E eu me propus a trabalhar nessa confusão até os 60, porque eu acho que 60 anos você está com a mente 100% ativa. Eu acho que a máquina vai estar rodando redondinha ainda. Então, tipo assim, a minha mentalização até os 60 é pedal da direita até embaixo. Eu não estou com a paciência de falar que vou ver chegar no 100 e não vi, né? A gente tem que trabalhar para isso. Só que os ciclos políticos de 4 em 4 anos parece que não, mas passa voando. Porque no mundo do poder público, os caras conversam de um ano para o outro como se a gente tivesse... Eu, na minha empresa, se tem um problema, é para o dia seguinte a solução, né? A gente não tem como você ver um problema e não tomar uma atitude que seja rápida. E não, é tudo engessado, tudo muito moroso. Então, eu deposito as minhas energias para a gente conseguir chegar lá. Não é uma tarefa fácil, mas jogar a toalha, jamais. O que a gente tem que ver é como navegar nesse oceano complicado. Positivo. Bom, vamos lá. Agora, nós falamos de um bocado de coisa aqui, de vários assuntos, mas eu queria saber do seu o seguinte: você tem alguns projetos mais específicos, já consolidados na sua cabeça, para levar lá para Brasília, numa eventual eleição aí, como deputado? Alguma coisa, ó, isso aqui eu vou fazer, isso aqui também eu vou fazer, esse aqui também eu quero olhar e tal. Então, Fábio, eu estou sendo muito pragmático para não criar expectativas que às vezes não vão andar. Porque Brasília tem uma penca de projeto protocolado lá parado porque sequer tramita nas comissões, né? Então, se escrever mais um projeto para ele ficar lá agarrado, né, não custa nada. E aí eu tenho vários que eu poderia propor dentro de uma perspectiva realmente da gente tentar pautar a transformação. Mas eu não focaria a minha energia toda nisso e nem jogaria essa responsabilidade do tipo, você falou que ia aprovar tal coisa e você nunca vai conseguir aprovar. Eu acho que hoje, pelo que eu conheço de política, pela minha trajetória como vereador, a gente tem que fazer as coisas importantes andarem e travar as coisas que são muito impactantes, que podem ser prejudiciais. Eu acho que a pauta mais difícil que a gente tem pela frente é essa transição da reforma tributária, porque ela veio com a esperança de simplificação de processos e redução de carga tributária ao longo do tempo, mas, na verdade, eles vão entuchar mais imposto. A gente vai ver um percentual maior do valor real que você está apropriando de imposto na atividade econômica e depois vai olhar para o lado e, tipo assim, a gente não consegue reduzir porque a máquina pública está muito onerosa. Então, assim, a gente tem que atacar esse lado com toda a força no ano que vem. Essa é a minha principal visão. Então, você me falar assim, brother, eu tenho que entrar lá para brigar contra essa implementação da reforma tributária que onera mais. Ela tem que entregar menos burocracia, mas a alíquota efetiva precisa de diminuir para que a gente tenha um imposto real na ponta um pouco menor do que a gente viu no cenário anterior. É a única forma de você destravar mesmo o Brasil é fazer essa reforma tributária aí e a gente pagar menos imposto. Nós somos condenados Mas o problema todo é que patinar no barro o tempo todo. Mas tanto o CBS como o IBS, as alíquotas ainda não estão fixadas. Os municípios, por exemplo, agora estão extremamente apavorados porque a média de SSQN desse ano vai servir para balizar tabelas de repasse de tributos lá no futuro. Então, assim, o povo está querendo tributar mais ainda esse ano para conseguir chegar com uma fatia maior do bolo. Olha a loucura que é, né? O Marcos... Não, e pior, né? Era para ser alguma coisa que fosse para simplificar, e, no entanto, eles criaram tantas exceções para cada alíquota que virou uma zona de novo, porque é o imposto da maldade, é o imposto do não sei o quê. Isso a força do lobby, né? A força do lobby.
Não, e mais, é querer fazer justiça social com uma coisa que não faz sentido. É burrice endêmica. Esse é o problema. Ô, Marcos, você Mas, escreveu enfim, alguma Fábio, coisa que quer Pipa, comentar aí? mas de qualquer forma, Fábio, muita gente está chegando com pautas para a gente caminhar. Então, eu comentei do mercado imobiliário, mercado de incorporações, que são nichos econômicos que eu estou mais próximo. Mas, por exemplo, falando de morador de rua, É, tem o que uma eu queria guerra. entender era assim, Não, tem uma não é para você guerra. fazer promessa aqui, não é isso não. Não, eu Mas você sei. mostrar quais as pautas que você tem mais simpatia e tal, esse tipo de coisa. Então, hoje, o que eu trabalho hoje no dia a dia? Morador de rua impacta para o Brasil inteiro e a gente tem um problemaço no meio do caminho. O Alexandre de Moraes deu uma decisão na DPF 976 que só falta falar que o prefeito tem que mandar o WhatsApp para os mendigos para avisar para eles que eles vão lavar a rua no dia X, que tem que avisar antes para lavar, tem que avisar a previsão do tempo, falar que vai fazer frio e não sei o quê. E tem um monte de restrição. Entre elas, a internação compulsória e o transporte compulsório. Isso tudo está vetado. Porém, ele tinha dado um prazo de 120 dias, 4 meses, para todas as 5 mil e tantas prefeituras do Brasil se adequarem. Ninguém cumpriu nada, porque é inexequível. É inexequível o negócio. Essa pauta que eu entrei com ela da internação involuntária, e aí eu sempre uso o nome de forma bem descrito, porque não é internação compulsória, é internação involuntária, faz parte da Lei Nacional de Drogas que já está vigente. Porque quiseram me bater de todo jeito falando que era inconstitucional, que eu estava ferindo a lei nacional, mas o que eu fiz foi forçar Belo Horizonte a implementar o que já está numa lei nacional e direcionei a fonte de recursos. Então não há inconstitucionalidade no projeto que eu apresentei para Belo Horizonte. E como isso ganhou uma repercussão nacional, está todo mundo atrás de mim querendo o texto da lei para implementar nos municípios. Estando em Brasília, eu vou tentar destravar esses mecanismos nacionais que estão atrapalhando a vida das cidades. Está cheio de regrinha de direitos humanos que não traz nada de dignidade humana. Está criando uma ingerência total nas nossas cidades. Então, essa pauta, por exemplo, eu vou me aprofundar. Morador de rua é um problema e hoje as pessoas me enxergam tratando do assunto. Então, morador de rua é uma. Corrupção na Lagoa da Pampulha, eu vou continuar acompanhando de perto, porque independente de estar em Brasília ou estar em Belo Horizonte, eu não vou deixar o prefeito pisar fora da linha, senão eu vou para cima com todas as minhas forças. A questão de mobilidade urbana. Um dos populismos que o Lula já está falando aí é que vai bancar tarifa zero no Brasil inteiro. Não tem jeito disso parar em pé. Não tem o menor jeito. E quando a gente fez a CPI da Caixa Preta da Begatrans, ficou muito evidente. O empresariado da área de viação, eles não trabalham com transparência. Eles trabalham com lobby o tempo inteiro. Então, imagina o dinheiro público escoando para essas cidades todas aí, que você não tem controle, não tem transparência. É meio loucura. Então, tem que entrar fazendo um contraponto em cima disso. E assim vai, né? E sem contar nas articulações também de trazer orçamento para Minas Gerais, porque só aqui na região metropolitana mesmo, a gente tem vários gargalos de infraestrutura, de logística. O anel rodoviário, que todos vocês, quando vêm em Belo Horizonte, sabem o sofrimento que é na hora que chega aqui no horário de pico, que basicamente hoje é quase que o dia inteiro. Hoje só não tem trânsito no anel rodoviário de madrugada. É o dia inteiro, mas as pontes que foram construídas foram todas nos governos militares na década de 60 e 70. Nunca mais construiu uma ponte para largar nenhuma das transposições do anel rodoviário, onde é sabido já há muitos anos que é necessário. Então tem que ter orçamento, a gente tem que brigar por essas coisas lá. Brigar por orçamento, brigar por priorização. O que não vai faltar lá em Brasília é serviço. Fala, Edgar. Vai lá, Edgar, manda bala. Ô Braulio, só a título de informação da importância do seu projeto. Uns tempos desses eu fui comprar um medicamento ali na região da rodoviária, na farmácia, eu não pude nem entrar de tanto mendigo que estava ali. Mas deixa eu te falar, já foi para a sanção do prefeito a sua lei? E em caso positivo, você acha que o Damião, o Cosme Damião, vai aprovar? Vai te dar respaldo ou não? O que é que você acha ou não dá para saber?
eu estou torcendo para que dê tudo certo, porque o cenário é o seguinte. Ano passado, quando ele tomou posse como prefeito, eu fui lá fazer uma visita de cortesia e falei desses dois projetos. É até um detalhe interessante de comentar, né? Vai dando perto de eleição, tudo é motivo para os caras baterem na gente, né? Aí eu recebi várias críticas na rede social, tá vendo? É só projeto eleitoreiro, é só porque tá vindo a eleição. Mas só que o primeiro projeto desse novo mandato que eu protocolei no mês de março, logo depois do carnaval do ano passado. Aí a esquerda obstruiu, atrasaram o projeto, ficou aquela lenga-lenga, então agora que chegou em segundo turno. Então eu conversei com o prefeito, foi tipo em junho do ano passado, sobre essa lei, ok? E ele falou, não, pode seguir, eu tenho interesse e vamos que vamos. Então, a partir dessa conversa, eu encontrei com ele nesse evento que o Zema foi lá falar da linha 2 do metrô. O prefeito e o governador no mesmo evento. Aí eu cheguei do lado do Álvaro Damião. Ô, Álvaro, você viu lá, né, que nós aprovamos o projeto, agora tá com você, hein? E ele pegou e falou assim, não, vi sim, autorizei lá, não, vamos tocar o barco. Então, eu entendi como uma sinalização, sim. Só que internamente na prefeitura, tem duas secretarias que deram bomba no projeto. Nem o pessoal da saúde quer e nem o pessoal da assistência social. Então, vai haver um conflito interno. Se ele vai sancionar ou não, eu torço para que vá sancionar. Então, de 0 a 10, eu acho que a nota é 9. Mas eu reservo 1 para a gente não ficar frustrado. Entendeu? Porque coisas mudam. De repente. E aí, o que nos resta é um microfone, encher o saco e botar de novo lá na frente se precisar. Positivo. O Zé Cláudio levantou a mão. Zé Cláudio, eu só vou passar a palavra para você, mas eu queria pedir para você ser extremamente breve, porque nós já estamos quase vencendo aí 1 hora e a gente não pode ser desonesto com os outros pré-candidatos, né, Braulio? Todo mundo... Aí a regra é sua. Todo mundo, todas as conversas foram de 1 hora, então a gente precisa manter esse padrão para ser honesto com os outros também. Então, Zé Cláudio, pode fazer sua pergunta breve, aí o Braulio responde. Aí, Braulio, você vai ter aí uns 4, 5 minutinhos para dar umas considerações finais e a gente finaliza. Beleza? Combinado. Vai lá, Zé Cláudio. Boa noite a todos. Desculpa o atraso, que eu não cheguei atrasado, agora estou fazendo pergunta, mas, Braulio, eu não peguei o final aqui. Uma pergunta simples, assim, porque acontece, eu sou funcionário público, né, servidor público do município de Cajuri, no caso da Câmara Municipal de Cajuri, e sou residente em Viçosa. E aí, o que acontece? Eu tenho 13 anos que eu trabalho lá em Cajuri, né, e vou e volto durante a semana, de segunda a sexta, né? Inclusive, até querendo estudar direito por conta disso também, que eu não entendo porque o transporte entre as cidades, interurbano, ele é tão burocrático, em sentido que, por exemplo, vou dar um exemplo, né, entre Viçosa e Belo Horizonte, só faz a Pássaro Verde, e faz do jeito que eles querem, com o preço que eles querem, e não tem, de fato, a liberdade para a gente ter outras empresas de ônibus, para a gente ter outras alternativas de transporte, né, também dentro da lei, etc. E aí, assim, por exemplo, entre Viçosa e Cajuri, eu vou dar um exemplo de Cajuri para ficar mais nítido ainda. Entre Viçosa e Cajuri. Cajuri só tem um ônibus, uma empresa de ônibus que faz entre Viçosa e Cajuri, ou seja, não tem ônibus entre Cajuri e Ervalha, Cajuri e Coimbra, por exemplo, que é ali do lado também, de Cajuri. Não tem ônibus entre Cajuri e Ervalha, Cajuri e Coimbra, Cajuri e Muriaé, Cajuri, sei lá, qualquer outro lugar. Se o cara quiser sair de Cajuri por via pública, vamos dizer assim, de transporte do ônibus interurbano, ele tem que ir até Viçosa para pegar outro ônibus para ir para fora. Ou seja, de certa forma, Cajuri, então, pelo ônibus de via pública, vamos dizer assim, continua sendo um distrito de Viçosa. Né? Tem administração, né, tudo mais, mas continua sendo um distrito de Viçosa, uma localidade afastada, porque tem que pegar um ônibus até Viçosa para ir para fora. Não tem um outro ônibus, igual eu tô falando, Cajuri, qualquer outra cidade, Cajuri, BH direto, não tem.
Aí eu estou perguntando isso, eu sei, tem um monte de conchavo, tudo mais, de empresas, né, e tudo mais, mas eu fico pensando, por que continua ainda essa burocracia de ficar só poucas empresas fazendo transporte público entre as cidades? Eu sei que é um problema de Brasil, né, mas estou perguntando isso que realmente eu não tenho conhecimento sobre isso. Obrigado pela pergunta, pela oportunidade de fazer a pergunta e boa noite a todos aí. Só despedindo já, terminando de fazer a pergunta. José Cláudio, essa questão é uma outorga, é uma concessão, né? Para a pessoa fazer o transporte intermunicipal, ela participa de algum processo de concorrência, são processos que, às vezes, as concessões são de longo tempo. Eu não tenho a menor ideia para te responder especificamente, né, da sua cidade. É um assunto que é nível de governo de estado, então, assim, isso tem que ser abordado lá para saber em que pé que está, mas a principal de todas existe demanda? Se abrir para todo mundo fazer, será que o mercado vai chegar e vai conseguir se instalar? Então, assim, Eu para tenho um te dar uma contraponto a esse resposta, a negócio gente de tem que demanda. pensar bastante e teria que inteirar em cima do cenário para... Braulio, deixa eu só fazer um contraponto, rapidinho. Você fala demanda quanto à necessidade do pessoal, é isso? Demanda, Legal. relação de demanda e oferta, né? Não, tudo bem, mas é porque, por exemplo... Não, só estou falando assim, só estou falando... Não, sim, tranquilo. Eu só estou falando que, por exemplo... Deixa eu falar por exemplo, do governo do Estado, então, por favor. Em relação ao governo do Estado. Em 2021, o Romeu Zema teve um decreto que isso aí tudo que você está falando de concessão, que flexibilizava isso tudo. Chamou o decreto da Buser. Aí, então, nós tínhamos o presidente da Assembleia, que é um vagabundo, pilantra, que hoje está no Tribunal de Contas, chama Agostinho Patrus. O vagabundo mandou esse decreto, sustou esse decreto do Zema lá na Assembleia do Estado. Então, isso tudo que você está falando aí, eu entendo, e é um pesar, o governo do Estado reconheceu isso, mas na época a Assembleia de Minas não deixou de realizar isso. Tá? Então, é uma coisa que o governo do Estado já tinha endereçado e foi querendo. Então, Zé Cláudio, feche seu microfone para nós, por favor. Então, assim, só para te falar que já foi endereçado, o Zema trabalhou com isso, o lobby foi muito grande e a Assembleia derrubou com o vagabundo do Patrus, tá bom? Foi bem lembrado. Eu só ia fazer um contraponto, porque, por exemplo, eu já conversei com um motorista da Pássaro Verde, e ele já falou assim, por exemplo, ônibus que vai, às vezes, de Ubá até Brasília, vai, às vezes, o ônibus sozinho, só o motorista, não vai passageiro nenhum. Vai de Ubá a Brasília, é a empresa maior, mas vai de Ubá a Brasília vazio. E tem que ir. Mas eu te pergunto, então quer dizer que essas outras não pode ter um ônibus entre Viçosa, que é Juiz, que é logo ali, porque vai beneficiar um monte de gente que vai, por exemplo, visitar o parente que está doente no hospital aqui em Viçosa, né, que em Cajuí não tem hospital. É um exemplo. Porque, assim, na boa, essa questão de falar, porque não pode para ele levar poucas pessoas. Porque, desculpa, esse argumento não procede, não. Mas é uma situação difícil. Essa é a questão de ter realmente demanda. As empresas não querem. É o que a gente estava falando antes aqui. Eu acho que a minha geração vai demorar para ver um Brasil que funciona do jeito que a gente espera que ele funcione. Não é só você não, Fabão, a minha também. Ô, Braulio, mas para a gente precisa finalizar. E eu queria que você deixasse aí suas considerações finais. Tem aí uns 4 minutos, mais ou menos, para a gente encerrar aí. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente estar batendo esse papo aqui. Eu tentei usar uma fala que fosse mais na nossa linha política mesmo, de avaliação, em vez de ficar floreando alguns assuntos, ou seja, eu não estou dando uma entrevista para a TV, eu estou conversando com parceiros que querem juntos transformar, então, assim, eu procurei, de fato, a gente ter uma conversa mais franca, direta e entender que todo esse trabalho que a gente está fazendo, né, é para ir conquistando e ampliando os nossos espaços de influência, né? Porque uma andorinha sozinha não faz verão. Nós sabemos que trabalho de política é um trabalho que é em conjunto e eu estou nessa missão, me propus a isso. Eu não estou na política por falar que vale a pena financeiramente. Quando eu faço conta, eu fico até assim apavorado, porque se eu tivesse dentro da minha empresa, eu estaria produzindo muito mais, mas o propósito eu não vou jogar a toalha antes dos 60 anos que eu me propus. Então, assim, vamos para frente. A gente
tem um momento complicado no nosso país. A eleição vai ser uma eleição muito dura, mais uma vez, porque, em linhas gerais, eu acredito que vai ser meio a meio de novo. E Minas Gerais acaba se posicionando como um estado que é o fiel da balança, porque o resultado em Minas Gerais mostra o resultado nacional, né? E a gente precisa de engajar muito, argumentar. A população, de um modo geral, ela é dispersa. Então, às vezes, quando a gente olha, por exemplo, essas pesquisas de opinião, o fulano de tal está com um percentual alto, mas olha só o percentual de pessoas que não sabem em quem votar. É muito alto. Então, na verdade, está todo mundo voando até agora, e cada vez mais o brasileiro deixa para resolver isso de última hora, e ele vai buscar a resposta por meio do quê? Da referência, da indicação, as pessoas que vão chancelar candidato A, B, C, D e E. Aliás, é aquele tanto de candidato, né? A gente vai ter eleição de presidente, de governador, de 2 senadores, dos deputados federais e estaduais. Ou seja, é uma chapa gigante. E, naturalmente, a principal candidatura, que é de presidente, toma 99% do debate. Aí que é o problema, né? Como que a gente vai falar de deputados federais como sendo uma eleição importante? O povo vai no embalo. E aí é a hora que, tipo assim, é voto a voto, é operação formiguinha, tem que estar pedindo mesmo, tem que estar conversando com todo mundo, enfim, é a rede de contatos que vai valer. Então, eu estou na jornada e conto com o apoio de todo mundo. Quem não me conhecia e que for assistir o vídeo, minha rede social é Braulio Lara Novo, né, no Instagram, do Facebook e também lá no TikTok e no YouTube é Braulio Lara. Então, gente, fica aí a dica, eu agradeço a vocês e se eu estiver por aí, por Viçosa aí, a gente combina, eu paro aí para tomar um café. É isso aí, Braulio. Obrigado. Tá bom? A gente É isso que agradece. é isso que eu ia falar. Veja a sua agenda de viagem, quando tiver aqui na região, não deixe de comparecer e fazer uma visita, pelo menos tomar um café. Não, Você beleza, eu agradeço demais. pode, inclusive, falar com a gente e agendar. A gente consegue uma agenda para você lá na UFV, uma agenda na Câmara Municipal, na Casa dos Empresários e tal. A gente consegue isso. Só você fazer o Uma contato coisa com que eu acho que é antecedência. fundamental e é muito legal, Fábio, é o seguinte: os contatos políticos, eles são os mais fracos na história. O contato que é forte é o contato do empresarial, dos amigos, dos apoiadores. Essa é a turma que, na verdade, não vai ficar ali fazendo negocinho para lá, para cá, entendeu? Ó, Então, pode- assim, eu valorizo demais isso. Então, todos vocês aí podem saber que eu estando em Viçosa, eu combino um pouquinho antes. É lógico que a gente tem que ficar fazendo otimização de rota, mas se eu estiver por aí, pode saber que eu dou uma passadinha. Não, avisa com antecedência que a gente vai comer um pão de queijo em um bocado de lugar aqui. Na antecedência é um dia antes. Tá bom, a gente dá Dá um o seu jeito. jeito lá e arruma um pão de queijo e a gente dá um jeito. Nós temos uma novidade. A partir dessa sua entrevista aqui, essa entrevista está sendo gravada e vai para o YouTube do Novo Minas. Beleza. A Show de entrevista bola, gente. todinha. Eu combinei com o pessoal hoje lá do diretório. Então tá combinado. Bacana. Bom, Braulio, muito abração pra obrigado. vocês, Pessoal, foi um muito prazer. obrigado. Boa noite a A gente todos. se vê. Valeu, um abraço. Tchau, Obrigado, até mais. abraço, Braulio. Valeu, Braulio. Obrigado. Um abraço para vocês, gente. Valeu. Um abraço.